Já assistiu De Repente 30? Aquela história fofinha em que a menina acorda adulta, linda, rica e bem-sucedida. Porque, claro, 30 é a idade do sucesso, né? Agora imagina acordar com 31 anos, num calor de 30 graus, sem emprego, sem namorado, sem amigos, e virar a tia do gato que se chama Clover. E ainda assim dizer que tá feliz. Você acredita? Pois é. Essa é Gumi, uma japonesa de Osaka que viralizou com mais de 2 milhões de views, dizendo exatamente isso, que estar sozinha pode ser bom. E o mais curioso, muita gente se identificou. Mas calma, calma, calma. Por trás desse vídeo fofinho dela, o Japão esconde um lado sombrio, uma epidemia silenciosa de solidão em um dos países mais populosos e conectados do planeta. Ah, e é isso que você vai ver agora. 31 anos é sozinha. O Sol Mal nasceu em Osaka, mas Gumi, uma japonesa de 31 anos, já está de pé. É aniversário dela e o presente do dia, solidão, silêncio e um calor de 30 graus antes das 7 da manhã. Ela sobe as escadas até o rio Yodogawa, aquele lugar onde a cidade respira devagar por uns minutos antes de voltar a funcionar como uma máquina. As cigarras gritam com o calor do verão, só que sem alegria nenhuma. E ali, sozinha na margem do rio, Gumi para. Olha o reflexo da água e pensa: foi aqui que eu vivi os dias mais felizes da minha vida. Na adolescência, ela vinha para cá com os amigos depois das atividades do clube da escola. Riam de bobagens, falavam de amor, cantavam alto, acreditavam que o futuro era uma grande aventura. Eram 9 amigos, 9 inseparáveis. E hoje, nenhum. A vida adulta aconteceu, silenciosa, eficiente e completamente solitária. E fala sério, você também sente isso, né? Aquela sensação de que a vida vai passando e quando você percebe, as pessoas que eram parte da sua rotina viraram só lembrança de Instagram. Gumi olha o mesmo rio, mas agora de outro jeito. Naquela época, ela queria crescer logo. Hoje, daria tudo para voltar. A gente só percebe que era feliz quando o tempo já levou todo mundo embora, né? Enquanto o Japão desperta lá atrás, com trens, barulho e gente apressada, ela tá ali, parada. Sem festa, sem bolo, sem ninguém para cantar parabéns. Mas também sem pressa. E é curioso, num país onde tudo é cronometrado, talvez a maior rebeldia seja simplesmente parar. Ela respira fundo, sente o vento quente batendo no rosto e sussurra: mesmo sozinha, eu ainda tenho o agora. E é aí que vem a pergunta que muda tudo. Como é que um país tão avançado, tão exemplar, conseguiu virar o lugar mais solitário do mundo? O paraíso que cansa. O Japão é aquele país que parece uma propaganda viva, né? Tudo limpo, tudo no lugar, trens que chegam no segundo exato, ninguém fala alto, ninguém atravessa fora da faixa. É o sonho de qualquer ocidental que vive preso no caos. Mas, sabe aquele ditado? Onde tudo parece perfeito, tem algo errado. Pois é. Por trás desse silêncio impecável, existe um barulho que ninguém ouve, o barulho da pressão. Desde criança, o japonês aprende que errar é proibido. Na escola, as crianças não estudam para aprender, elas estudam para não envergonhar a família. Se o filho vai mal numa prova, a culpa não é só dele, é da casa inteira. E esse peso começa cedo. Tem aluno de 12 anos fazendo cursinho à noite para entrar num colégio melhor. Aos 15, já se preocupando com a universidade. E aos 20, com o que vai ser para o resto da vida. É uma corrida que não tem linha de chegada. Quem não acompanha o ritmo, some. No Japão, o fracasso social não é uma fase, é uma vergonha pública. E quando a vergonha é coletiva, ninguém fala sobre ela, só se esconde. O resultado é esse. Uma geração que acredita que descansar é preguiça e que felicidade é algo que se conquista, não algo que se sente. É tipo, você não precisa ser o melhor, só não pode ser o pior. E pronto, essa é a regra que move o país mais disciplinado do planeta. Mas o que pouca gente percebe é o preço disso, porque essa mesma disciplina que construiu o Japão moderno está quebrando a juventude por dentro.
É um paraíso que funciona perfeitamente, mas à custa de um exército de corações exaustos. E é justamente dessa perfeição que sufoca que nasce o fenômeno mais sombrio da nova geração japonesa, os hikikomori. Hikikomori, os eremitas do século XXI. Imagina acordar um dia e simplesmente decidir não sair mais de casa. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca mais. Parece exagero? No Japão, isso tem nome: hikikomori, os eremitas do mundo moderno. Gente que desistiu da sociedade e trancou a porta por dentro. A definição oficial é simples: qualquer pessoa que fique isolada por 6 meses ou mais, sem estudar, sem trabalhar e sem contato social direto. Mas a realidade é bem mais pesada. Em 2019, o governo japonês estimou mais de 1,15 milhão de pessoas vivendo assim. 1 milhão de japoneses que basicamente evaporaram da vida pública. Para você ter ideia, é como se todo o Chipre ou a Estônia inteira tivesse trancado a porta do quarto e decidido não sair nunca mais. E o pior, esse número é pré-pandemia. Depois de 2020, especialistas acreditam que ele dobrou. Ou seja, agora mesmo, existe no Japão uma multidão invisível de gente que vive sem viver. A maioria são jovens entre 15 e 39 anos. Mas o fenômeno está envelhecendo junto com o país. Hoje existem também os hikikomori idosos, homens de 50, 60 anos que passaram a vida inteira assim. Sem trabalho, sem amigos, sustentados pelos pais. E o governo já até deu nome para esse pesadelo coletivo: o problema de 2030. Porque quando esses pais morrerem, quem vai cuidar dos filhos adultos que nunca aprenderam a viver fora do quarto? O Japão está literalmente envelhecendo com uma geração de fantasmas dentro de casa. E o mais doido é o contraste. Num país onde tudo é cronometrado, onde até o trem chega no segundo certo, tem gente que não sai do quarto há 20 anos. 20. O tempo para eles e o país finge que não vê. Alguns passam o dia jogando, navegando em fóruns, vendo vídeos, tentando existir no digital. Outros, nem isso. Vivem num silêncio tão denso que até o som de uma notificação no celular parece uma invasão. O mundo lá fora é perigoso demais. Eu não sirvo para ele. São frases que se repetem nos raros depoimentos que escapam dessas paredes. E sabe o mais cruel? Eles não se esconderam por preguiça. Eles se esconderam porque vivem num país que não permite falhar. E quando o mundo exige perfeição, até respirar vira motivo para vergonha. O Japão está literalmente envelhecendo com uma geração de fantasmas dentro de casa. E aí, você tem algum amigo que se isolou? Que sumiu da galera por causa da pressão, porque se sente um fracassado ou porque acha que a vida não saiu como ele esperava? E aquela amiga que já passou dos 30 e virou a tia dos gatos? Manda esse vídeo para eles. Vai que eles se enxergam aqui. Porque, no fundo, essa história não é só sobre o Japão, é sobre a gente também. A sociedade que não perdoa. Se existe um lugar no mundo onde a palavra erro é pecado, esse lugar é o Japão. Aqui ninguém precisa de polícia, o medo da vergonha já faz o serviço. Desde criança, o japonês aprende uma regra simples. Não importa quem você é, importa o que os outros pensam de você. Um deslize na escola, uma nota ruim, um fracasso no trabalho e pronto. Você não decepciona só a si mesmo, você envergonha a família inteira. A cultura japonesa gira em torno de um conceito chamado jiri, o dever moral de nunca incomodar ninguém. Bonito na teoria, né? Mas na prática é uma prisão. As pessoas vivem com medo de desagradar, de falar alto, de rir demais, de demonstrar emoção. O Japão é o país onde sorrir é obrigação e desabafar é falta de educação. É como se o manual da vida aqui dissesse: não existe espaço para o erro, nem para a emoção, só para a performance. E no trabalho, isso vira quase um ritual sagrado. O cara que termina o expediente antes do chefe não é visto como eficiente, é visto como preguiçoso. Então, o que eles fazem? Fingem trabalhar.
Ficam ali, parados, só para não parecer desrespeitosos. E o mais curioso, ninguém mandou eles fazerem isso. É uma regra invisível, uma lavagem cerebral social. Na escola, a história é a mesma. O sistema é eficiente, todo mundo elogia e com razão. Mas por trás da disciplina, existe um campo de guerra psicológico. Provas, rankings, metas e no meio disso tudo, o ijime, o bullying japonês. Em 2023, o próprio governo registrou mais de 680 mil casos. E esse número só cresce. Meninas sofrem porque não se encaixam no padrão de beleza. Meninos são ridicularizados porque não são bons em esportes ou porque são diferentes. E quem tenta pedir ajuda se cala, porque mostrar fraqueza aqui é quebrar o código. E quem quebra o código vira pária. Essa é a sociedade que criou os hikikomori. Uma sociedade onde o silêncio é sinal de educação, mas também de sofrimento. Um país que aprendeu a ser exemplar e esqueceu como ser humano. O custo do perfeccionismo. O Japão é o país onde até o silêncio é produtivo. Tudo funciona, tudo é limpo, tudo é bonito. Mas tudo isso tem um preço, e quem paga é a saúde mental da população. Aqui, o perfeccionismo não é uma virtude, é uma sentença. Desde pequeno, o japonês aprende que a vida é uma maratona de metas. Entrar na escola certa, passar na faculdade certa, conseguir o emprego certo e nunca decepcionar ninguém. Mas e aí? O que acontece quando um ser humano vive para atender expectativas impossíveis? Simples, ele quebra, só que em silêncio. Nos últimos anos, o Japão vem registrando a maior taxa de desistência da vida juvenil entre os países desenvolvidos. Desistência da vida, se é que me entende. Só em 2023, mais de 500 crianças e adolescentes tiveram o fim precoce. É o maior número desde que o governo começou a medir esse dado. E entre adultos, são mais de 20 mil pessoas que desistem da vida por ano. Para um país de 125 milhões de pessoas, é uma estatística que grita, mas ninguém ouve. E o mais cruel é que muitos desses casos começam no mesmo lugar, a escola. Tem aluno de 14 anos que passa mais tempo em cursinho do que dormindo. E tem professor que entra em colapso tentando manter a imagem de perfeição que o sistema exige. O Japão até criou uma palavra para isso, karoshi, morte por excesso de trabalho. Sim, é real. O país inventou um termo oficial para morrer de tanto trabalhar. Mas o perfeccionismo não mata só fisicamente. Ele mata por dentro, apaga o brilho. Você vê jovens brilhantes, talentosos, sensíveis, se escondendo do mundo para não decepcionar ninguém. E assim o ciclo continua. O país exige, o indivíduo falha, a culpa o destrói e o silêncio engole tudo. É como se a sociedade japonesa dissesse: você pode ser tudo menos humano. E enquanto o mundo inteiro aplaude o Japão pela disciplina e eficiência, lá dentro cresce uma geração exausta, sem vontade de competir, sem vontade de sonhar. Uma geração que olha para o futuro e pensa: quer saber? Talvez eu prefira não participar. O problema de 2030. O Japão tem um medo silencioso. Eles chamam de o problema de 2030. E não tem nada a ver com robôs, nem com IA, nem com economia. Tem a ver com gente, com uma geração inteira que simplesmente sumiu do mapa. Aqueles jovens que se trancaram nos quartos lá nos anos 2000, agora estão envelhecendo. Muitos já têm 40, 50, até 60 anos. E a maioria ainda vive com o mesmo dinheiro que recebia dos pais, pais que agora estão morrendo. O governo japonês estima que, até 2030, o país terá centenas de milhares de hikikomori órfãos, completamente incapazes de sobreviver sozinhos. Sem emprego, sem amigos, sem experiência social, sem nem saber como pedir ajuda. Imagina isso, gente que passou décadas sem conversar com ninguém e de repente vai ter que enfrentar um mundo que exige perfeição até para errar. E o pior, o sistema social japonês não sabe o que fazer com eles. Essas pessoas não se encaixam em nenhuma categoria.
Não são oficialmente desempregadas porque nunca trabalharam. Não são diagnosticadas como doentes mentais. São só esquecidos. As famílias, por vergonha, escondem o problema. Tem caso de pais que morrem e os filhos continuam morando na casa por meses até o cheiro denunciar a tragédia. A polícia tem até um nome para isso: Kodokushi, a morte solitária. E o mais bizarro? Isso virou uma indústria. Existem empresas especializadas em limpar apartamentos onde alguém morreu sozinho. Pensa no nível de isolamento que um país precisa atingir para isso virar um negócio rentável. Então, quando os jornais japoneses falam em o problema de 2030, não estão falando de número, estão falando de colapso social, de um país que envelhece mais rápido do que consegue se renovar e que agora vai ter que tentar reintegrar pessoas que nunca aprenderam a viver em sociedade. Como reintegrar quem já desistiu de existir? Essa é a pergunta que o Japão ainda não conseguiu, e talvez nunca consiga, responder. Quando o silêncio mata, o Japão é um dos países mais seguros do mundo. Mas a segurança aqui tem um preço: o silêncio. E quando o silêncio dura tempo demais, ele mata. Em Tóquio, existem empresas especializadas em limpar apartamentos de pessoas que morreram sozinhas. O nome disso é Kodokushi, morte solitária. São pessoas que morrem em casa e só são encontradas dias, às vezes semanas depois. Quando o cheiro atravessa as paredes, o vizinho sente, liga para a polícia e o ciclo recomeça. Essas empresas chegam como se fosse mais um dia de serviço: máscaras, luvas, produtos de limpeza e uma frieza que só a rotina explica. Limpam manchas no chão, empacotam móveis, recolhem objetos pessoais e, às vezes, no meio da bagunça, encontram um bilhete. Desculpe o incômodo. Sim, até na morte, o japonês pede desculpas por incomodar alguém. Segundo o governo, mais de 35 mil pessoas morrem sozinhas no Japão todos os anos. Isso dá quase 4 por hora. Ou seja, enquanto você assiste a esse vídeo, alguém está sendo descoberto agora, tarde demais. E o mais irônico? O Japão é o país mais conectado do planeta. Mas emocionalmente é um deserto. As pessoas vivem lado a lado em apartamentos minúsculos, com paredes finas o bastante para ouvir o vizinho tossir, mas grossas demais para alguém pedir ajuda. A solidão virou rotina. Você tem máquina para tudo, para comprar bebida, para conversar, para simular companhia, mas não tem ninguém para te ouvir de verdade. Ninguém para te olhar nos olhos e perguntar: "Você está bem?" Essa simples pergunta sumiu do vocabulário japonês. E é aqui que vem a ironia mais cruel do Japão moderno. É um país onde ninguém te rouba, ninguém te agride, ninguém te interrompe, mas também ninguém te abraça. O silêncio que antes era sinônimo de respeito, hoje é o som do vazio. Gumi e o chá de cevada. Depois de tantos números, tanta pressão, tanta solidão, a câmera volta para ela. Gumi, 31 anos. Sozinha em casa, mas viva. Ela aparece comprando uma garrafa de chá de cevada gelado numa máquina automática. 140 ienes. Menos de $1. E naquele momento, o Japão inteiro parece parar. O barulho do trem ao fundo, o som metálico da lata caindo, o vento quente batendo no rosto, é a solidão mais bonita que você vai ver hoje. Enquanto o país inteiro corre para bater meta e cumprir horário, Gumi está ali fazendo o que ninguém mais faz: respirar. Ela volta para casa, pega sushi barato do sushiro, coloca tudo num pratinho com desenho de gato e fala sozinha com a câmera. Pode parecer um dia normal, mas tem pequenas alegrias que a gente só percebe quando para. Essa frase desarma. Ela não tem namorado, não tem amigos, não tem emprego, mas tem algo que quase ninguém mais tem: tempo. Tempo para sentir o gosto do chá, para rir do próprio gato, o Clover, para assistir Your Name pela 6ª vez e chorar nas mesmas cenas. E é curioso,
Num país onde tudo é eficiência, a verdadeira revolução é gostar do banal. Gumi faz o que quase ninguém mais faz. Ela presta atenção. No sabor do sushi, no cheiro do café, no olhar do gato pedindo comida. Coisas simples, que para a maioria não significam nada, mas para ela são o que resta de humanidade. Enquanto boa parte do Japão se esconde em quartos escuros, Gumi encontrou luz num gole de chá gelado. E talvez a diferença entre solidão e paz seja só isso, o jeito que a gente escolhe olhar para o silêncio. Sabe o que é mais louco? O Japão parece o futuro, mas olhando bem, é só o nosso presente, um pouquinho mais adiantado. Lá, as pessoas já vivem o que a gente está ensaiando aqui. Tudo prático, tudo rápido, ninguém atrasa ninguém. Mas também ninguém se olha nos olhos. A vida virou um cronograma. Trabalhar, pagar boleto, responder mensagem, fingir que tá bem. E no meio disso, a gente tá virando igualzinho eles, eficientes, conectados e sozinhos pra caramba. O Japão é o espelho mostrando o que acontece quando a perfeição vira prioridade. O país mais educado do mundo e o mais solitário também. E se a gente continuar nessa, o próximo hikikomori pode ser eu, ou pode ser você. Trancado no quarto, chamando de vida social, uma conversa no WhatsApp e meia dúzia de reações no Story. Mas quer saber? Dá para quebrar isso agora. Faz um favor para mim, pausa o vídeo. Sério? Abre o chat daquele amigo que você vive mandando meme, mas nunca encontra. E escreve assim: bora sair, brother, de verdade. Porque é isso. A gente não precisa salvar o mundo. Mas dá para salvar uma amizade, um abraço, uma conversa cara a cara. E talvez seja isso que o Japão está tentando avisar para a gente. Que o futuro não é sobre ser perfeito, é sobre não virar um robô com medo de sentir. Se você chegou até aqui, comenta Japão. Assim eu vou saber quem são os sobreviventes desse vídeo. Ah, e não esquece de assistir o que está aparecendo na tela agora. Valeu e até mais.